Ouça o Evangelho, aprenda com o Evangelho. Viva a palavra do Evangelho. E ouça Joana, que traz palavras de luz. Seja a luz, tenha seu caminho iluminado. Ilumine o caminho de seu irmão. É o caminho juntos no coração. É o caminho da evolução. Juntos, porque a nós assim disse o Mestre. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez em seus nomes, nos agradecendo, louvando, agradecendo ao Pai pela vida, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre nos auxiliando. E assim nesta noite, Pai, viemos te pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito boa noite para todos vocês que estão aí chegando, uma alegria muito grande, mais uma vez, não é? Podemos estar juntos para falar um pouquinho do Evangelho, falar um pouquinho do Joana de Ângeles. Em resumo, falar sobre nós mesmos. Vamos cumprimentando a vocês, olha aqui, já vamos registrando então a presença, boa noite já deixado, a Lígia Rodrigues, a Sandra Oliveira Vita, a Ivana Santa Rosa Espírito Santo, Alzira Crepaldi, Leni Souza Barros, Maurício, o prezado Carlos Santana também, Roberto Messler. Então, queridos amigos, vocês aí que já estão aqui conosco, o nosso abraço e abraço também a todos quantos entrarão, né? Então, nosso abraço também ao Henrique Camargo, seja bem-vindo, Sandra Oliveira Vita, Verinha, quanto tempo, né, Verinha? Um abraço. Célia mandando também um abraço aqui para vocês, seja muito bem-vindo, Josélia Lima. É isso, vamos nos reunindo para falar um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles. Claro, desejando a vocês o melhor nessa noite, que tenha sido tudo muito bem no dia de hoje, fim de semana também, tenha sido muito tranquilo para todos vocês, e é uma alegria a gente poder, mais uma vez, estar juntos no nosso encontro hoje de número 1398. Pois é, sexta-feira estaremos completando o nosso encontro de 1400, ou os 1400 encontros desde que nós começamos então na época da pandemia, né? Quando a gente fazia, então nós nos reuníamos com muitos de vocês desde o início, com uma alegria muito grande, uma satisfação, desde aqueles primeiros dias lá, né? Quando começamos então falando de Joana de Ângeles. Estamos agora 3 dias por semana, intercalados, é muito bom para todos nós. Então, nosso abraço meu e da Célia para todos vocês. E sejam sempre muito, muito bem-vindos, todos nós. Amigos, hoje nós temos o Evangelho, estamos falando, claro, das muitas moradas da casa do nosso Pai, né? Como assim disse Jesus, evangelicamente, todos sabemos. E é o capítulo 13, então, do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. E hoje nós vamos ver o item número 6 e 7, que fala sobre destinação da terra, causa das misérias humanas. Causa das misérias humanas.
E Joana de Ângeles vem a seguir e vai falar para nós algo pessoal. Cada um de nós, conflitos íntimos, é o assunto que Joana de Ângeles traz para todos nós hoje, logo após o Evangelho, daqui a pouquinho. Então, aproveitar, né, nosso abraço aqui para Alice Castro de Almeida. Bem-vinda, Alice. Bem-vinda, Sônia Martins também, conosco, já deixando boa noite. É isso. Vamos deixando boa noite aí, com toda alegria, e nós vamos depois responder, como sempre. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido, mas a gente procura sempre responder no mesmo dia. Vamos ver o nosso Evangelho de hoje, então? Pois é, já está aqui na mão. Destinação da terra, causa das misérias humanas. E aqui diz-nos então o Evangelho de hoje. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que isso está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vêem senão doentes estropiados. Numa visão de forçados, vence todas as torpezas. Todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias. Pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, né? Nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está no hospital ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Pois é. É isso, então, nosso abraço também para Alice Castro de Almeida, Irene Batista, todos bem-vindos, todos vocês, todos nós que já estamos. O Evangelho fala para nós hoje, claro, aquilo que todos nós sabemos, não é? Que aqui é aquele planeta de provas, expiações, com dores, com coisas complexas, coisas tristes, com tristezas realmente, com perturbações. E a felicidade, como a gente bem considera materialmente felicidade, são momentos pelos quais passamos, mas sempre pensando em tudo que nos acontece. E quando a gente fala, ou como aqui, como o Evangelho falou, que na realidade não são todos que estão aqui na Terra e representam o conjunto, é porque aqui na Terra, circunscrita a esse planeta pequenininho dentro do concerto do universo, é só olhar à noite para o céu, nós já vamos ver o quão pequeno que nós somos. Porque na realidade as estrelas que nós estamos vendo brilharem maravilhosamente
não são planetas, são sóis. São aqueles que emanam luz. E muitas vezes, centenas de vezes maior do que o nosso Sol. Se nós fôssemos ver, existem sóis por aí que engoliriam o nosso Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra e chegaria até Marte em seu tamanho. Então nós somos pequenos, ínfimos, né? Como disse ali no início, se fôssemos comparar com um grande império, nós não seríamos mais que um vilarejozinho ali, dentro daquela imensidão. Mas aqui, neste planeta que habitamos, e sabemos ser esse de prova de expiação, sabemos ser de dificuldades, não são dificuldades criadas por Deus para nós. Somos nós que criamos essas dificuldades para nós mesmos. Deus deu-nos toda a chance de evolução, de crescimento, de conhecimento, de sabedoria, para praticar justiça, viver bem, solidariamente, fraternalmente, com paciência, com tolerância, nós estarmos aqui convivendo bem. Mas o que nós fizemos? Desde que nós atingimos evolutivamente a capacidade de pensar de uma maneira completa, né? Pensar de uma maneira que o nosso cérebro acaba se lembrando praticamente quase tudo de nossa existência. O que nós fizemos com essa bênção que Deus nos deu? Né? Evoluindo o nosso espírito à chamanidade da razão, que é do conhecimento, onde os nossos órgãos todos trabalham em função do nosso conhecimento enquanto estamos aqui. Mas nós fizemos tantas barbaridades, né? E nós, quando eu falo nós, você sabe que somos nós mesmos. Porque o nosso espírito não foi criado quando nós nascemos. Nosso espírito aproveitou a generosidade de nosso pai e de nossa mãe, né, de nos gerar, então corremos e naquele momento em que foi concebido lá, da união do óxido espermatozoide, nós grudamos lá e ficamos. Estamos até hoje presos à nossa origem material, paterno, materno. Mas nosso espírito é antigo, muito antigo. Qual é a história do nosso espírito? Podemos dizer que é a história da humanidade. Então aquilo que todos nós criticamos na humanidade, desde que ela apareceu como homem, 300 mil anos que assim seja, fomos nós que fizemos aqui, nossos espíritos que fizeram tudo isso. E por isso nós temos tantas dificuldades, porque nós temos de nos livrar dessas imperfeições. Né? Jesus, quando esteve aqui, para nós falou e foi muito claro: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, podeis fazer muito mais. Falou há 2000 anos atrás. Porque não podia fazer muita coisa também, porque senão, né, ia ser pior do que foi. Ele disse. Agora, a questão é, nós acreditamos que podemos chegar ao nível de Jesus? Acreditar ou não é uma questão pessoal, mas é a nossa realidade. Né? Nem tudo que nós vemos, nós acreditamos ou aceitamos, mas existe, está aí. E ele falou isso. Agora depende de nós. E não vai ser vivendo como vivendo, fazendo as coisas que fizemos já, nosso passado espiritual, ou mesmo ainda fazendo coisas que fizemos aqui, nessa nossa vida material, desde o momento que nós nascemos, estamos aqui, que nós vamos conseguir evoluir rápido. Não, é muito devagar. Então por isso que é um mundo difícil, é um mundo as pessoas são tão diferentes umas das outras. Porque à medida que nós evoluímos, nossos espíritos vão se depurando, nós vamos encontrando muito mais afinidades entre nós, na nossa linha de pensamento, no nosso raciocínio, nos nossos pensamentos, palavras e ações, para vivermos em mundos melhores. Regeneração vai ser um pouquinho melhor, os mundos felizes já será melhor, mas até atingir o mundo angelical vai em tamanho que a gente nem sabe quanto. Mas quanto mais demorarmos, mais ficaremos nesse lenga-lenga aqui que a gente fica, né? Esperando muitas vezes que caiam as bênçãos do céu. Claro, caem as bênçãos celestiais sobre nós, mas nós temos que trabalhar com elas. Simplesmente esperar que elas caiam e resolvam os nossos problemas, não vai acontecer. É atitude, é vontade, é coragem, é persistência, é perseverança, é trilhar o chamado caminho do bem que nosso mestre nos trouxe. Então a responsabilidade é nossa. O tanto que nós criticamos de coisas erradas,
Precisamos pensar se nós também já não fizemos, mesmo nessa existência, coisas erradas. E ninguém pode eximir de não ter feito coisas erradas, porque ainda faz parte da nossa trajetória, porque nós estamos muito mais presos à materialidade do que à espiritualidade. E há quantas pessoas existem que não acreditam em espírito, não acreditam nisso, naquilo? Existem. Está aí. Né? Então nós vamos perdurar por mais tempo batalhando a nossa evolução. E se nós estamos aqui com 9 bilhões de pessoas encarnadas, né, ou espíritos encarnados em 9 bilhões de pessoas, segundo a espiritualidade, há 3 vezes mais espíritos ainda esperando essa oportunidade. Então nós teríamos praticamente mais 30 bilhões de espíritos querendo encarnar, ou se não querem, precisam, porque não há outro caminho para irem evoluindo. Mas é decisão de cada um. Né? Vamos ficar por último? Não é a melhor providência. Então, entre as bênçãos que nós sempre pedimos a Deus, nosso Pai, esteja a bênção de quê? A bênção do raciocínio lógico, a bênção de aproveitarmos tantas orientações e tomarmos providências, procurando ser, sim, cada dia um pouco melhor. Então não vamos conseguir ser 100% melhores, porque ainda estamos muito presos a tudo aqui. E a nossa própria personalidade, o nosso próprio caráter, estamos presos. Isso reflete no nosso ego. Às vezes, quando queremos fazer uma coisa, ou mais especificamente, quando queremos algumas vezes auxiliar, né, alguém que a gente tem aquela vontade, a gente para e pensa, mas será que eu devo? Porque se eu fizer, pode depois criar uma situação que a pessoa sempre vai querer, eu não sei se eu vou poder ajudar, e a gente fica nessa e não faz. Então, é preso ainda a esse chamado ego, né? Ou, como a gente já viu em muitos comerciais, nas figuras, fica aquele anjinho de um lado e aquele diabinho do outro, um falando uma coisa, outro fala a outra, e a gente não resolve absolutamente nada e continuamos do mesmo jeito. Mas não pode ser. Então que Deus nos auxilie, como sempre tem auxiliado, mas que nós aproveitemos melhor tantas oportunidades que nos são dadas, né? Atitudes nossas, mas vamos em frente, porque precisamos ir em frente, é o caminho. Grande abraço então para todos vocês aí também, né? Para Irene Batista, que também está conosco, e a essa compreensão do mundo em que nós vivemos, né? Estamos vendo as moradas do nosso Pai, nesse estágio que nós estamos, ela é ainda bem complicado, tende a melhorar na regeneração, mas precisamos saber se estaremos lá na regeneração. Quer dizer, fisicamente não, óbvio que ninguém vai estar vivo até chegar na plenitude essa regeneração que a doutrina nos fala. Até lá talvez tenhamos outras encarnações pelo caminho, mas que permaneçamos aqui. Por quê? Porque nos tornamos melhores. Não há outro caminho. É isso. Vamos ver então o que Joana de Ângeles nos fala. Por quê? Por que uma água antes? A Joana de Ângeles fala sobre o que? Conflitos íntimos. E vai bater um pouquinho naquilo que a gente falou, daquela situação que eu faço, não faço, como falando de um lado, falando do outro. É esse conflito de tomarmos atitudes. E às vezes agilidade ao tomar atitudes, e alguns pensam e agem mais rápido, outros pensam e demoram, outros pensam e não fazem. Né? Por quê? Porque é esse conflito íntimo. Né? Sobre o que nós... motocicletas da vida passam. Por que nós demoramos? Porque ficamos imaginando e jogando tantas possibilidades possíveis sobre aquilo que vamos fazer como resultado. Mas vamos ver o que Joana nos fala. Conflitos íntimos é então o capítulo, deixe ver, é o capítulo 6 exatamente, do livro Rumos Libertadores. E diz o seguinte: constrangido a atuar mediante aparelhagem nervosa deficiente, o espírito que defraudou as leis do equilíbrio universal ressurge na Terra sob a injunção de conflitos inquietantes. Ou seja, basicamente todos nós infligimos quantas leis divinas aí na nossa caminhada? Um monte. Né? Matamos, mentimos, desejamos
marido, mulher do próximo, fizemos, enfim, uma salada da nossa existência até hoje. E se bobear, continuamos fazendo. Então, é o que diz aqui. Aqueles que defraudam, né, as leis do equilíbrio, voltam, vamos encarnando, sob a injunção de conflitos inquietantes. Desejando por evadir-se a responsabilidade dos erros e detidos pelas algemas carnais que os constringem à reparação, rebela-se, avinagrando as próprias e as horas do seu próximo. Muitas vezes, como diz aqui, os nossos compromissos de reparação, ou fizemos tantas coisas complicadas e terríveis, que nós aqui encarnamos, vamos dizer assim, com muitas limitações físicas, mentais. Não que o nosso espírito esteja deficiente, não, o espírito sempre está pleno, né, do seu nível de inteligência, do seu nível de evolução. Mas vai depender para aquilo que ele se propôs a realizar na encarnação, para reparar erros anteriores, prejuízos que criou. Vai depender do que ele vai fazer, de como o seu próprio organismo físico vai estar de acordo com as suas necessidades de reencarnação. Então, é aquela velha história, né, como se diz, que tantos e tantos problemas físicos que os seres humanos aparentam, apresentam, nascem, ou às vezes mesmo se desenvolvem durante a sua vida, tem uma relação direta com a necessidade de passar por essa dificuldade, tomar atitudes melhores nessas dificuldades para reparar e aprender e tudo aquilo que andou fazendo de errado. Daí tanta dificuldade que se tem. O homem que padece de conflitos íntimos continuados, de Joana, é alguém alcançado pela imutável lei da justiça divina. Toda a utilização indébita dos valores nobres da vida se transformam posteriormente em carência constrangedora. O órgão desrespeitado manifesta-se como deficiência no corpo físico. Exemplo, nessa encarnação ou na anterior, bebeu. Os órgãos mais afetados anteriormente, por ter feito esse excesso, na nova encarnação podem apresentar problemas. A mente aplicada com incorreção funciona sob inquietante manifestação entre tumultos e destrambelhos. Muitas coisas que foram feitas erradas podem e vão refletir no funcionamento da nossa mente nesta encarnação, né, por esses motivos anteriores. Estão aqui e ali, perto e longe de nós, os que desrespeitaram a misericórdia de Deus, emparedados na idiotia ou enjaulados noutras alienações. Multiplicados, todavia, encontram-se os portadores de conflitos íntimos, em regime carcerário benigno. Reagem com violência quando deveriam indagar com equilíbrio. Fazem-se prepotentes e quase sempre tornam-se impiedosos. O orgulho lhes é característica predominante. Ferem antes de atingidos, justificando-se atitudes cautelosas. Fogem a responsabilidades em mecanismos complexos de defesa, tentando ocultar a incapacidade. Tudo isso pode acontecer. São situações de nós encontramos pessoas, às vezes não as conhecemos, mas as conhecemos pela mídia, por aquilo que falam, por aquilo que fazem, especialmente esses que estão mais expostos à mídia, à opinião pública, né, e cada vez mais aparecem. Então nós temos todas as situações e criam para eles mesmos, tantas e tantas vezes, situações constrangedoras. E que aí, como se diz, caem na boca do povo por aquilo que falaram, por aquilo que fizeram, pelo comportamento, etc. Né? Não tem como. E Joana diz: não os ames menos, porque se te apresentam violentos ou ingratos. São espíritos profundamente marcados por enfermidades do sentimento. De forma alguma te deixes arrastar pela violência, pela
agressividade, pelo desinteresse deles. Podendo, mantenha a compaixão e o amor, a ternura e a misericórdia para com eles, mesmo que se te constituam pesado ônus ante as incessantes aberrações com que te macerem o espírito. Quase todos nós, transitando na carne ou habitando círculos espirituais de suas proximidades, carregamos conflitos íntimos de vários portes. Isso porque procedemos das sombras do erro em que nos comprazíamos, rumando para a madrugada de paz que nos comove e incita ao avanço. Judas traiu Jesus porque cultivou os conflitos íntimos. Pedro, vencido pelos conflitos íntimos, negou o amigo. Nicodemos procurou-o porque desejava esclarecer os conflitos íntimos. Maria, a obsessa de Magdala, seguiu-lhe as pegadas, a fim de liberar-se dos conflitos íntimos. E Joana nos diz: liberta-te também da pesada canga dos teus conflitos íntimos, pensando em Jesus, trabalhando com Jesus, amando com Jesus, aqueles que te desamam e que estão ao teu lado, renteando contigo para a construção do bem, não obstante induções obsessivas ou conflitos íntimos mais perniciosos do que os teus. E ele pede exatamente isso para cada um de nós, para não deixarmos de considerar aqueles que estão em conflitos, que causam problemas, especialmente, é claro, aqueles que estão mais próximos de nós, né? Cujas atitudes muitas vezes nos constrangem, nos deixam bravos, nos irritam, nos deixam às vezes vontade de dar uns sopapos, né, na linguagem que a gente usa. E Joana é muito clara aqui para nós, quando ela diz, né, pensa em Jesus, trabalha com Jesus, e ela diz, amando com Jesus, aqueles que te desamam e que estão ao seu lado, renteando contigo para a construção do bem, não obstante induções obsessivas ou conflitos íntimos mais perniciosos que os teus. Vejam o que ela fala para todos nós. Nós observamos as pessoas imensamente conflitantes, aquelas pessoas que nos desagradam, causam problema, enfim, aquelas pessoas que a gente não gosta, né? Que palavra é essa daí? E Joana fala: seja paciente, não desame, como Jesus não desamou ninguém, nem mesmo aqueles que o colocaram lá no Gólgota crucificado. E ela diz, não obstante induções obsessivas ou conflitos íntimos, mais perniciosos que os teus. Ou seja, ela fala que todos nós temos conflitos íntimos, e todos nós temos, de um jeito ou de outro, disso, daquilo, seja lá do que for. Mas na análise crua de cada um de nós vamos encontrar lá nossos conflitos também. E ninguém está isento disso, porque ninguém atingiu a perfeição. Nenhum de nós está aqui encarnado, e nem sabe lá em quantos centenas de anos ou milênios vamos conseguir nos liberar de nossos conflitos. Mas é o primeiro passo para ser dado. E é o que ela fala para nós hoje. As nossas dificuldades de interpretação dos outros, da vida dos outros, das ações dos outros, vamos lembrar também de nós, das nossas dificuldades e de tudo aquilo que é tão muitas vezes conflitante para cada um de nós. É a Joana de Ângeles para nós. E, como a gente viu e fala, esse texto entra muito bem no Evangelho de hoje, e fala da terra, né, nesse mundo de expiação e provas, onde as misérias do mundo ainda estão muito evidentes. Do mundo não, né? Dos habitantes do mundo, ou seja, nós. Se não especificamente nós, mas das nossas ações, e por termos deixado o mundo tão conflitante e tão dificultado, né, na sua própria sustentação e manutenção por nossas próprias ações.
Não tem como fugir disso, né? Mas muito bem, vamos então aqui cumprimentar nossos aniversariantes felizes, pois mais um ano conseguiram superar, mais um ano se descortinando, e que sejam anos de mudanças, né? Que conflitos sejam resolvidos, que a paz possa ir se instalando e vamos nos purificando. Então, cumprimentando aqui, olha aí, o Fernando Lamounier, Ademar Lucas, Irene Nascimento, Geraldo Murgel, Bruno Fernandes da Silva, Ed Oliveira, Cristina Vasco, William Carneiro e a nossa comadre, que está nos Estados Unidos, lá com o Anderson, com o Vinícius, com o Lucas, com a Natália, com a família toda, egressos que foram, né, daqui para lá, já com cidadania americana, conseguiram, e lá batalhando, com a graça de Deus também, né, e sendo fortalecido por nós em nossas orações, com as dificuldades de saúde do Anderson, mas estamos aqui fortalecendo e sempre mandando nossas orações, nossas vibrações. Então, um grande abraço para você, Patrícia, que Deus abençoe. Então, um abraço meu, da Célia, todo o pessoal que te conhece e te admira pela mulher forte, decidida, que é você, como você sempre foi. Um grande abraço nosso, parabéns a você e a todos os aniversariantes de hoje. Claro, também os de amanhã e os particulares de cada um de nós, né? Nossos familiares, amigos, pessoal que a gente conhece. Amanhã, dia 28, temos também, olha aqui, a Geni Rivas, Marcelo Mazoca, aqui de Americana, nosso abraço, está sempre na mídia aí, batalhando e pegando firme no pé dos dirigentes aí para melhorar a cidade, né? Como todos nós precisamos fazer. E ele é uma atuação especialmente lá na região da usina do Salto Grande lá, que está melhorando, mas é muito abandonado, muito água a pé, aquelas coisas, né, que só por Deus, como a gente fala, né, Marcelo? Um grande abraço. Também aniversário amanhã, Cristiano Pedro, o Jair Schmidt, Marido Ferrari, Marido, também o Rosa de Lima Gomes, Juninho Camilo, aniversariantes, então, encaminhamos um grande abraço para todos eles. E aqui nosso abraço também para a Bárbara Santana Nery, que está conosco, e seu boa noite. Então, que Deus abençoe a todos vocês, queridos amigos, e tenham uma jornada muito feliz, caminho do bem, semeando boas sementes, porque a colheita vem depois, não é? A gente sabe muito bem disso. Deus abençoe a todos, viu? E o abraço de todos nós, claro. E é isso, amigos. Estamos chegando, então, ao finalzinho do nosso encontro de hoje, com alegria, porque estamos juntos. Vamos então pedir, já que estamos no momento da prece, pedir por nossos amigos, pedir por aqueles que nos pedem prece. Vocês também mentalizam aí todos aqueles que vocês conhecem, sabem que precisam, claro, pessoalmente para cada um de nós também. E amigos queridos, vamos orar e vocês mentalizem para Aline Chico Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calés Filho, Delcio Musa da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jair Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Colucci, Varini Colucci, Eliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Três, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças, Rosa Pires, Adriano Navela Bastos, Maurício Bastos, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Lesiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Teorcília Antonella, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Claudemir Luiz, Arvonia de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, Zé Carlos Bispo, Eito dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Ivonete Mercurino, Maria Terezinha da Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, para todos vocês, as bênçãos que vamos encaminhar e pedir ao nosso Pai. Então, juntos, vamos para a nossa oração. Vamos lá. Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles venire. Ad te
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, amado Mestre, para vos agradecer, Pai, pela vida, para vos agradecer, Mestre Jesus, por estar conosco. E todos nós reunidos neste momento, felizes pela oportunidade, louvamos a vós, Pai, a vós, Mestre Jesus, e também levamos nossos pedidos, nossas súplicas a vós, pedindo suas bênçãos sobre todos nós, seus filhos, pedindo suas bênçãos sobre os aniversariantes felizes desses dias, tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Abençoa a todos, abençoando nossos entes queridos, nossos amigos, familiares, que já nos deixaram e agora caminham no plano espiritual, para onde também se dirigem tantos irmãos que estão conosco, terminando aqui sua jornada, prosseguindo no plano espiritual. Abençoa a todos, Pai, abençoando esses que demos e levamos a vós seus nomes, que em nossos lares mentalizamos, levando as necessidades de cada um, que tão bem conheceis, e assim abençoa e fortalece a caminhada de todos. Abençoa nossas famílias que tanto necessitam de paz e compreensão, reajustando, sim, tantos débitos anteriores. Auxilia todos, auxiliando as famílias de todos os seus filhos, auxiliando todos os seus filhos neste mundo, e tantos em grandes dificuldades que nós mesmos causamos, por nossa ignorância, nossa ganância, egoísmo, por nossa maldade tantas vezes. Fortalece-nos no caminho do bem, Pai, abençoando também nossos dirigentes de todos os países deste mundo, para que possam e trabalhem pelo povo que necessita. Assim abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho e todos aqueles que amorosamente cumprem suas obrigações. Abençoa assim, Pai, nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos louvar, vos agradecer, abençoando nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, e que a eles se unem esses que estão chegando ao mundo, colocando sim tanta esperança em suas vidas físicas, mas que suas vidas físicas sejam auxiliadas por seus pensamentos, palavras e ações no caminho do bem, no caminho do amor, do respeito, do perdão, da indulgência, paciência, tolerância, e que possam todos praticar a justiça com sabedoria, e que unindo-nos todos recuperemos esse mundo que já tanto prejudicamos, também por nossa ganância, por nossa ignorância. Assim pedindo a vós as bênçãos, levamos também a prece que o nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vós, Pai, é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, humildemente, seus filhos, os pedimos. O teu amor, a tua paz, tua luz em nosso caminho, a tua misericórdia, esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que suas bênçãos que venham até nós, os bálsamos de luz estejam sempre equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que esta harmonia que sentimos em nossos lares, purificados por vosso amor sobre todos nós, devemos aos nossos irmãos. E ainda pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e nossos irmãos que precisam retornar ao caminho de bem, ou se perderam na trajetória de suas caminhadas. Fortalece-os nesse caminho, Pai. E assim agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa glória e graça, agora e sempre.
E é isso, amigos. Agradecendo a vocês, mandando um abraço também aqui para o Fábio Fidelis, que está conosco, né, Fábio? Sempre nos prestigia, é muito bom estarmos juntos. Também queremos convidar vocês, amanhã de manhã, a partir das 8, aí, a gente aqui pelo Facebook transmite o programa da rádio, da doutrina também, com mensagens de carinho. Então, se puderem, liguem aí também, tem pela FM, né, só que é comunitária, pega mais aqui. Mas a gente transmite. Então, sintonizem aí, ouçam, mandem um bom dia, um abraço, a gente vai retornando, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, felizes por mais uma vez podermos estar juntos nesta oportunidade, nesta segunda-feira. E dizem que o friozinho está chegando, ó, que bom. Né? Eu e Sério, então, desejamos o melhor para vocês, um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração. Que as bênçãos do Pai sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Aproveitamos marcar o encontro então agora para depois da manhã, já quarta-feira, com a graça de Deus, tá bom? Fiquem todos muito bem, maravilhosamente bem, que a paz do Senhor esteja convosco, em seus lares, em seus corações. Distribuam essa paz generosamente, onde forem, onde nós formos, claro, todos nós. Uma linda noite, até quarta-feira, fiquem todos muito bem. Um abração para vocês. Tchau.